aproveitar o contexto que nós estamos vivenciando também agora e dar aqui a minha palavra de parabéns e de louvor ao eterno Deus pela vida de todas as mulheres. O valor que cada uma possui como obra-prima criada pelas mãos de Deus, pelo papel que desenvolve como esposa, pelo papel que desenvolve socialmente falando, pelo valor que exerce também na cooperação e na propagação do reino de Deus, de maneira que já foi muito bem aqui definido. Ninguém reconheceu tamanho papel da mulher como a pessoa de nosso Senhor Jesus. Então Deus continue abençoando cada um de vocês. Certamente a eternidade será ela a única capaz de reconhecer o valor e a importância que cada uma tem. Nessa oportunidade, irmãos, eu convido sentados como estão. Precisa se posicionar em pé, não? Sentadas e sentados, abram as vossas Bíblias em Efésios, capítulo de número 5, o verso de número 18. Eu poderia, sem nenhum problema, fazer até uma palavra em um texto específico voltado para esse aspecto da mulher, mas propositalmente no meu coração já vem desde ontem, quando tomei consciência de que estaremos aqui, compartilhar convosco esse texto, Efésios 5, a partir do verso de número 18. Portanto, é uma palavra pastoral de reflexão aos nossos corações. Eu vou só fazer um pedido aqui para o sonoplasta. O som está ótimo. Só pedir para mim diminuir um pouquinho aqui o meu retorno. Eu disse, ok, obrigado. Os irmãos estão me ouvindo bem, né? Obrigado. Então, ouçam atentamente o que diz o texto sagrado. Verso de número 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, verso 18, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Você pode partilhar comigo dessa leitura? Diga amém. Amém. Eu vou sintetizar o texto, mas apenas recite após mim cada palavra ou frase que eu vou estar citando. Digam em alto e bom som: e não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Amados irmãos, existe um princípio no campo da teologia, e esse princípio expõe uma frase que, a princípio, resume toda a abordagem introdutória que eu gostaria de utilizar nessa reflexão. A frase diz o seguinte: a grandeza da Bíblia e a excelência das Escrituras não limita-se à sua inerrância e infalibilidade, mas está também no simples fato de que dela e tudo quanto nela está escrito, podemos extrair lições
e corretamente aplicá-las no contexto da nossa vida. O que esse princípio, na verdade, ele está fazendo antecipadamente é a defesa de duas verdades fundamentais que estão intimamente relacionadas com a fé cristã. Quais são essas duas verdades? Verdade número 1 é que na Bíblia não existe acaso e muito menos coincidência. Coincidência e casualidade são duas palavras que biblicamente não têm apoio nas Escrituras. Elas são inexistentes, até porque se porventura tivéssemos na Bíblia alguma coisa fruto da casualidade, obra da coincidência, a Bíblia perderia o seu status de a palavra de Deus. E a principal razão pelos quais creio na Bíblia, prego a Bíblia, divulgo e propago a mensagem da Bíblia, dependendo a minha fé na mesma, é porque eu sei, tenho consciência, na Bíblia não há acaso, não há coincidência, ela não é obra humana, não é acidente da história, a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. Mas qual é a segunda verdade? E é sobre ela que eu gostaria de então me prevalecer do texto lido. Uma vez que na Bíblia não temos acaso nem coincidência, então consequentemente tudo na Bíblia tem um propósito específico de Deus para as nossas vidas. Tudo na Bíblia nos ensina alguma coisa. Tudo na Bíblia tem verdades que precisam ser compreendidas por nós. Tudo na Bíblia resume-se em lições éticas, morais e espirituais que necessariamente elas precisam não apenas serem entendidas ou compreendidas por nós, mas acima de tudo serem aplicadas em nossas vidas. Uma maneira muito simples de provar isso nas Escrituras é lembrarmos das sábias palavras do apóstolo Paulo. Olha o que Paulo vai dizer quando ele escreve a sua tradicional carta, que é o maior tratado teológico que temos no Novo Testamento. No capítulo 15, verso 5, Paulo vai dizer assim, tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos em Deus esperança. Sabe o que é que Paulo está dizendo nesse texto? Tudo, e o tudo aqui não é só os 39 livros do Antigo Testamento. Paulo está dizendo que tudo, e tudo aqui é também os 27 livros do Novo Testamento, ou seja, a Bíblia, as Escrituras como um todo, ela em tudo tem lições para nos ensinar. Não interessa se o texto que você leu, ou está lendo, estudou, ou está estudando, descreve a biografia de um personagem, se apresenta um fenômeno, se narra uma experiência. A verdade é que se você pegar um texto e estudá-lo à luz do seu contexto histórico, você vai descobrir que desse texto, de fato e de direito, existem lições que Deus não só quer que você aprenda, mas que sejam aplicadas em nossas vidas. É por isso que quando Paulo vai escrever para Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo exatamente de número 3, verso 16, ele vai ser uma coisa excepcional. Olha o que Paulo vai dizer.
toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Aí ele vai concluir o pensamento dizendo: e apta para ensinar, corrigir, para instruir, a fim de que o homem de Deus seja capacitado e mais, plenamente habilitado para o exercício de toda a boa obra. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: tudo na Bíblia tem um propósito. É por isso que eu usei o princípio como abordagem. A grandeza da Bíblia e a excelência das Escrituras não limita-se ao fato de que ela é inerrante, não contém erros, e é infalível, ela não falha, mas está também no simples fato de que dela, em tudo quanto nela está escrito, podemos extrair lições para as nossas vidas. Quem crê nisso, levante a mão e glorifique a Deus. Mas eu imagino que alguém com a mente fértil, o senso crítico aguçado, movido pela curiosidade, certamente está fazendo essa pergunta: ok, pastor, tudo bem, estou convencido, tudo na Bíblia tem um propósito, mas o que isso tem a ver com o texto lido na carta aos Efésios, o capítulo de número 5, especificamente a partir do verso 18 a 21, onde Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele vai continuar dizendo: louvando ou falando entre vós, primeiro, em salmos, segundo, em hinos, terceiro, em cânticos espirituais. E aí ele continua: louvando a Deus e dando diante dele graça por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai concluir dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Acho lindo esse texto, e como eu disse que tudo tem um propósito, eu começo aqui dizendo para os irmãos: quando eu olho para esse texto, eu aprendo aqui muitas lições. Eu encontro aqui verdades essenciais e fundamentais da fé cristã. Eu encontro aqui princípios dos quais eles são indispensáveis, eles são necessários, eles são fundamentais para o pleno desenvolvimento da nossa fé. E eu começo, portanto, dizendo uma coisa aos irmãos. Paulo, nesse texto, ele está ensinando-nos a única, não existe outra, ele está aqui ensinando-nos a única maneira possível de se viver um cristianismo autêntico, histórico, verdadeiro, pleno, genuíno, bíblico, em conformidade com a vontade de Deus. Paulo, nesse texto, está dizendo qual é a receita para que eu e você, nós, possamos viver uma vida cristã verdadeira. E Paulo vai dizer qual é essa única maneira. Está no verso 18. E sabe como é que é? Tendo uma vida cheia do Espírito Santo. É a única maneira de um cristão ou de uma pessoa viver uma vida cristã plena, verdadeira, autêntica, íntegra, conforme a vontade de Deus. Aliás, permitam parafrasear aqui, em cima desse princípio, dizendo uma coisa aos senhores. O Espírito Santo, ele tem papel específico na Bíblia. O Espírito Santo tem responsabilidades que lhe foi otorgado pelo próprio Deus Pai e o Filho Jesus Cristo, que estão muito bem especificados na Bíblia. Quando você pega, por exemplo,
capítulo 12, 13, o 14, o capítulo 15, o capítulo 16 até o meado do capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, você vai ver nesses capítulos Jesus, ainda que saltitadamente, mas você vai ver em todos esses capítulos Jesus fazer questão de enfatizar a pessoa do Espírito Santo e definir o seu papel. Por exemplo, o discurso de Jesus, resumindo, é basicamente esse em todos esses capítulos. É necessário que eu vá ao Pai, porque se eu não for, o outro Consolador não virá a vós. Mas eu vou, e quando eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Aí ele continua: e quando Ele vier, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos fará lembrar o que eu vos tenho ensinado. Ele não vos anunciará a respeito de si mesmo, mas do que eu lhe der. Ele me glorificará. Ele habitará em vós e convosco. E se você pegar todos esses textos, vocês vão descobrir uma coisa: Jesus está definindo qual é o papel do Espírito Santo. E aí eu vou começar a dizer: o papel do Espírito Santo não é brincar com as minhas emoções, embora ele trabalhe as minhas emoções. O papel do Espírito Santo não é me levar ao êxtase, embora em tais momentos somos tomados de súbito por uma graça que não temos estrutura para lidar com ela e agimos de uma maneira êxtase. O papel do Espírito Santo não é, em hipótese alguma, brincar com a racionalidade das pessoas. Eu vou dizer qual é o principal papel do Espírito Santo: é construir em nós o caráter de Cristo Jesus. É por isso que, teologicamente, na chamada teologia sistemática, há uma doutrina chamada paracletologia. Essa expressão do original grego significa aquele que advoga ou substitui, representa legitimamente. Em outras palavras, esse termo se diz que o Espírito Santo é aquele que representa, age e trabalha em nós em lugar de Cristo. É verdade. E nesse sentido é que Paulo está dizendo assim, ó: e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, porque somente uma pessoa cheia do Espírito, dominada pelo Espírito, dirigida pelo Espírito, liderada pelo Espírito, guiada pelo Espírito, presidida pelo Espírito, pode viver em conformidade com a vontade de Deus. Quem quer isso, levante a mão e glorifique o Senhor. Isso é um fato irrefutável. Quer uma prova? Até Jesus, embora sendo Deus, mas um Deus homem, dependeu em tudo do Espírito Santo. Pode estudar a cristologia nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber isso. Vou dar um exemplo. Tinha alguns papos. Quem foi que concebeu Jesus no ventre da graciada irmã Maria, uma virgem? O Espírito Santo. Quem foi que proporcionou a Jesus a oportunidade de encarnar-se? O que é isso? Assumir uma forma humana. O Espírito Santo. Quem foi que unificou, embora essas duas coisas são distintas, mas inseparáveis, como café e leite, que depois de misturado não se separa mais, são unificadas, unificou divindade com humanidade, de forma que ele, Jesus, era 100% Deus e 100% homem, mas sem entrar em conflito com as duas naturezas. Foi o Espírito Santo. Quem foi que, por exemplo, proporcionou a Jesus a graça de crescer em graça para com Deus e os homens? O Espírito Santo. Quem foi que, na verdade, desceu sobre Jesus lá no Jordão do batismo em uma forma corpórea de uma pomba? O Espírito Santo. Quem foi que levou Jesus para o deserto para ser tentado? O Espírito Santo. Quem foi que deu graça para se resistir e subsistir
que eu quero dizer com isso? Só o Espírito Santo pode nos fazer viver o centro da vontade de Deus. Ninguém é capaz de viver a vontade de Deus pelos seus méritos. Ninguém é capaz de viver o Evangelho genuíno por seus próprios métodos. Ninguém é capaz de resistir a esse mundo com a sua própria força. A única maneira de vencermos o mundo, suas tentações, suas seduções, os seus desafios e conseguirmos superar é fortalecidos na graça de Deus pela pessoa do Espírito Santo. E aí, considerando que a proposta de Paulo é que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, eu faço uma pergunta esta noite. Porque eu disse, tudo na Bíblia tem um propósito. E esses propósitos precisam ser compreendidos. A pergunta é, você tem uma vida cheia do Espírito Santo? Eu não estou perguntando se você fala em línguas estranhas. Porque é possível alguém falar em línguas e todavia não ser cheio. Eu não estou perguntando se você é usado com dons, porque há muita gente usada com dons, mas não é cheio da graça de Deus. Eu não estou perguntando se você tem um cartão de membro, carrega a Bíblia, se você frequenta assiduamente os cultos. Eu não estou perguntando se você tem muito tempo de pé. A pergunta é objetiva à luz do texto. A tua vida é cheia do Espírito de Deus. Porque a única maneira de nós vivermos uma vida que agrada a Deus é cheia do Espírito. Olha só como Paulo vai consubstanciar o que eu estou dizendo. Quem lembra de Gálatas? Paulo contrastando entre a lei e a graça. Olha o que Paulo vai dizer: andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Aí ele vai dizer, porque a carne é fraca, mas o Espírito é que é forte. Acho engraçado, eu sou pastor, eu tenho igreja, rebanho dos meus cuidados. E nas vezes, naquelas confissões de gabinete pastoral, quantos membros com drama nos fracassos da caminhada cristã chegam dizendo, pastor, fracassei mais uma vez, ora por mim, pastor, você sabe, a carne é fraca. E eu percebo que, na maioria das vezes, na tentativa de justificar o pecado, levantamos esse argumento, o senhor sabe, a carne é fraca. Eu nunca encontrei na Bíblia que alguém cai porque a carne é fraca. Aliás, Paulo não diz isso. O texto está diferente, a conotação é outra. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Por quê? Porque a carne é fraca. Agora, olha a ênfase de Paulo. Mas o Espírito é forte. Se você pegar o texto e analisar, sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que as pessoas caem e fracassam, não é porque a carne é fraca, é porque deixam de andar no Espírito. É diferente. E é baseado nesse princípio que eu estou perguntando. À luz do texto, você tem uma vida cheia do Espírito Santo? E olha bem o que eu vou fazer aqui. Uma coisa é o Espírito Santo estar presente em você. Outra coisa é o Espírito Santo ser presidente sobre você. Uma coisa é você ter o Espírito Santo na sua vida. Outra coisa é o Espírito Santo ter a sua vida. E aí eu estou perguntando, você é cheio? O Espírito domina? Olha para esse copo. Acha esse copo aqui uma perfeita ilustração. A água está dentro do copo, mas o copo não está na água. Imagine que se esse copo eu pegasse agora e o jogasse dentro do Tocantins, dentro do Rio São Francisco, dentro do Rio Amazonas, com a água dentro, duas coisas aconteceriam. Não só a água estaria no copo, como o copo agora passaria a ser dominado pela água. Quando eu pergunto se você é cheio, eu estou perguntando você é dirigido pelo Espírito? Você é dominado pelo Espírito?
a vontade de Deus predomina sobre a tua, o querer de Deus é que está sobre o teu querer, você revela as atitudes de Deus, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que fala como Deus, age como Deus, expressa a conduta de Deus, se comporta como Deus, vive como viveu Jesus. Quem entendeu isso, levante a mão e glorifique o Senhor. Portanto, eu acho lindo esse texto. Aliás, esse texto é muito profundo, porque Paulo, ele não só estabelece uma proposta, ele não só está aqui sinalizando, ou seja, indicando que a única possibilidade de se ter uma vida que agrada a Deus plenamente é termos uma vida cheia de Santo, mas ao mesmo tempo ele faz aqui um contraste. Ele traça aqui, como dizem os eruditos, um paralelo, porque ele faz uma comparação entre duas coisas que se opõem, embora tenham semelhanças e contrastes, mas ele traça um paralelo. Olha o que ele está dizendo: não vos embriagueis com vinho. É basicamente isso. Ele está dizendo assim, ó, não se deixam dominar pelo álcool, mas tenham uma vida cheia de Espírito. A questão é, por que Paulo traça esse paralelo? Por que ele usa essas duas figuras, vinho e Espírito? Por que ele usa esse paralelo entre uma pessoa dominada pelo álcool e uma pessoa dominada pelo Espírito? Tem alguma semelhança? Tem algum contraste? Existe de fato um paralelismo entre essas duas coisas? Paulo vai evidenciar que sim. Pastor, então o senhor poderia dizer para nós quais são de fato as semelhanças que existem exatamente nesse texto entre álcool e Espírito, vinho e o Espírito, a plenitude da graça? Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos avaliar um detalhe aqui. Qual é a primeira marca que se nota de uma pessoa alcoolizada? Vou dizer para os senhores, é que toda pessoa alcoólatra age sob a influência do álcool. Primeiro elemento é que o álcool influencia as pessoas negativamente. Nesse sentido, permita-me dizer, o apóstolo Paulo está dizendo nesse paralelo que o álcool tem alguma coisa que se assemelha também com o Espírito, porque assim como o álcool influencia alguém, o Espírito Santo também influencia aqueles cuja vida é dominada por ele. Você já viu uma pessoa cheia do Espírito? Vou dizer como é que é a influência do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito é bem motivada. Uma pessoa cheia do Espírito é tomada de alegria. Uma pessoa cheia do Espírito é tomada de gozo. Uma pessoa cheia do Espírito tem uma visão correta da vida. Uma pessoa cheia do Espírito pensa como pensa Deus. Uma pessoa cheia do Espírito fala como fala Deus. Uma pessoa cheia do Espírito age e reage como age e reage Deus. Uma pessoa cheia do Espírito não tem os desafios, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Uma pessoa cheia do Espírito não precisa de forças extras para levá-la a adorar. Ela já adora porque Deus domina a sua vida. Você já viu uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não tem diabo que consiga resisti-la, porque o poder de Deus na vida dela lhe concede autoridade. Glória a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito é influenciada, pois sob a influência do Espírito que Jesus, os apóstolos e muitos dos heróis fizeram proezas na história. Cheios do Espírito, cheios do Espírito. Outro elemento interessante que eu acho aqui, vou já estar concluindo, mas um elemento interessante é que quando eu olho para esse texto, eu vejo um segundo fator. Você sabe qual é o que o álcool produz também na vida de uma pessoa? Não é só influência, mudança de comportamento. Você já viu? A psicologia diz que há quatro classes de pessoas: o melancólico, o sanguíneo, o colérico e o fleumático.
Cada um tem sua personalidade, sua maneira de ser, de agir e reagir diante da vida. Mas permita usar a figura do melancólico, ou se não a figura do sanguíneo. O sanguíneo, por natureza, é alguém cujas emoções é a flor da pele. Sorri com tanta facilidade, mas com a mesma facilidade ira contra você quando é contrariado. Mas escute o que eu vou te dizer. Você já viu uma pessoa sob o domínio do álcool, que às vezes é tomado de timidez, de falta de exibição? Você já viu uma pessoa cheia do álcool, fica ousado, valente, diz que é irmão do governador, valente mais próximo do deputado, que o prefeito da cidade é o seu amigão do coração, e que o deputado do distrito é o amigo mais chegado dele, e ele desafia, não abre para ninguém, diz que nem com trem carregado de gilete, porque o álcool altera comportamento, conduta. Deixa eu dizer uma coisa, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ele também tem o seu comportamento transformado e alterado pelo poder de Deus. Às vezes eu percebo a exibição da ignorância e da falta de ego transformado em muitos cristãos com algumas expressões do tipo assim. Eu já ouvi muito isso entre diálogos de muitos casais. Quando você me conheceu, eu já sabia que eu era assim. Você namorou comigo sabendo que eu era assim. Você noivou sabendo que eu sou assim. Casou comigo sabendo que eu sou assim. E agora, meu chapa, se quiser continuar, vai ter que me engolir assim. Você sabe o que é isso? A maior demonstração de um ego que nunca foi transformado. É verdade. Porque o Evangelho e o poder do Espírito Santo transforma o teu ego e o teu caráter ao caráter de Cristo. Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Mateus 11, 28. Como é que ele diz? Vinde a mim todos os que estão cansados e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Acho engraçado essa expressão, tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe que é jugo? Eu vou usar uma linguagem aqui bem sorrateira, lá do meu sertão maranhense. Sabe o que é jugo? Canga. Pastor, o que é canga? Fazendeiro tem um touro valente, brabo, que não tem vaqueiro que prende ele. Sabe o que ele faz? Ele pega uma cana, um pedaço de madeira, bota no pescoço do boi brabo, aí traz o boi mais manso da fazenda, bota no pescoço, junta os dois e solta pelo menos 2, 3 semanas juntos. Nos 3 primeiros dias, o valente tenta se soltar. No 4º dia em diante, o manso domina o valente e leva para onde quer. Com 3 semanas, o bravo está mansinho, como o mansinho é o manso. Quando Jesus disse, tomai sobre mim, ele está dizendo assim, ó, quem está em mim, eu estou nele, pode até ser valente, mas vai avançar, porque o meu jugo é manso e suave. E você sabe o que é que faz isso? O Espírito Santo. Glória a Deus. Portanto, não justifica, eu sou assim. Aliás, deixa eu dar uma definição teológica à luz da antropologia aqui e dizer uma coisa. O Evangelho muda caráter, personalidade não. O Evangelho não muda a personalidade, mas molda. Sabe o que é isso? Transforma a personalidade, a pessoa de Cristo. É por isso que, sabe o que é santificação? É uma transformação de vida, de tal maneira que hoje eu sou mais crente do que ontem, amanhã serei mais crente do que hoje, depois da manhã mais crente do que amanhã. E aí Paulo vai usar uma linguagem que define muito bem. Paulo vai dizer assim, ó, estamos caminhando até chegar à estatura de um varão perfeito. Você sabe quem é que faz essa transformação? É o Espírito Santo. Por isso eu estou cantando. Você tem uma vida cheia do Espírito Santo? E aí desculpe a minha branqueza. Quem tem promética, a arte que lida com a pregação e a ciência que auxilia o ministro na elaboração do sermão, sabe? A personalidade de todo pregador é evidenciada
diferenciada, ou seja, conhecida na maneira como ele prega, de maneira que ninguém pode desassociar o pregador do sermão. É por isso que se diz que a vida do pregador é a base e a vida do sermão que ele prega. Então deixa eu dizer uma coisa para você e guarde isso. Pastor, o que é? Guarde isso na sua memória e também no seu coração. Sabe o que é que eu vejo hoje no Brasil? Eu percebo que nós falamos muito do Espírito, usamos muito termos bíblicos como unção, receba, tome posse, receba unção nova, unção renovadora, receba uma nova unção. Tem até dificuldade para mim entender esse negócio de unção nova, porque eu nunca vi unção velha. Mas escute, eu vou dizer para você. Eu vejo falar muito em poder, experiência, manifestação, e nessa reação a essas manifestações, eu vejo muito crente que corre, pula, grita, planta, bananeira, rodovia, dá soco no ar, luta, karate kid, kung fu, faz o passinho do Michael Jackson, vira compressor, ele faz tanta pirueta espiritual, e entre o ambiente de culto, se ouve dizer, fulano é cheio, fulano é cheio. Será que é mesmo? Porque eu vou dizer, quando uma pessoa é cheia, mais do que exibir piedade aqui, revela uma vida cheia na maneira como vive lá fora. Porque toda pessoa cheia do Espírito Santo tem uma vida transformada e moldada ao caráter de Cristo Jesus. Quem entendeu isso, levante a mão para o céu. Agora, olha só esse detalhe. Eu posso passar 5 minutos, pastor? 10 minutos, vou usar 10 minutos. Mais 10 minutos. Prometo que não vou extrapolar. Eu falei de 2 contrastes entre álcool e vinho. Quais são os 2 contrastes? Tem mais, mas eu vou ficar nesses 2. O álcool influencia e o álcool altera comportamento. Mas agora vamos ver, desculpa, isso aqui são semelhanças. Agora vamos ver, aonde é que está o contraste? Porque se tal como o álcool influencia o Espírito também, tal como o álcool altera a conduta, o Espírito Santo também, a pergunta agora é, aonde é que está o contraste entre o Espírito e o álcool e o Espírito? Eu vou dizer para você, primeiro contraste. Apesar de que o álcool influencia e altera a conduta, existe um detalhe que se contrasta com o Espírito Santo. Primeira coisa, vocês sabiam? O álcool, ele na verdade produz algo destruidor. O álcool é ladrão de raciocínio. Você sabe qual é a primeira coisa que uma pessoa alcoolizada perde? O domínio próprio. O álcool é ladrão. Dr. Martin Lloyd Jones, teólogo e médico, final do século XIX, início do século XX, ele já dizia farmacologicamente, o álcool é um ladrão de raciocínio, porque uma pessoa alcoolizada perde habilidade, precisão de raciocínio lógico, não sabe agir com agilidade, perde o senso de ordem e o senso crítico da vida, porque o álcool rouba o seu domínio próprio. Olha o contraste. Enquanto o álcool rouba o domínio próprio, sabe o que o Espírito faz? Te dá domínio próprio. Toda pessoa cheia do Espírito Santo é sensato, é maturo, é equilibrado, sabe discernir, sabe raciocinar, sabe agir, sabe pensar, sabe falar na hora certa, com quem falar, o que falar, como falar, porque quem está no controle do seu domínio é o Espírito do Senhor. É muito importante a gente entender isso. Segunda coisa, vou dizer, sabe o que o álcool faz também, segundo o contraste? Vou dizer para você, o álcool não só rouba raciocínio, sabe o que o álcool faz também? Ele produz destruição. Imagine quantas vidas perdem ou destruídas são nas estradas por causa do álcool. Já viu essa frase nas propagandas do governo? Álcool e direção não dá certo. Se beber, não dirige. Porque álcool não funciona com direção. E por que isso?
porque algo produz destruição. Imagine quantos casamentos falidos por causa do álcool, quantos relacionamentos quebrados por causa do álcool, porque o álcool destrói. Agora deixa eu te dizer o contrário. Se o álcool destrói, sabe o que é que o Espírito Santo faz? Restaura, restitui, reconstrói, renova, refaz. Pode tudo estar acabado. Onde o Espírito Santo chega, tudo é reorganizado no seu lugar. E aí eu vou fazer a pergunta: quem crê nisso? Levante a sua mão para o céu assim. Segura a mão no céu, porque eu quero declarar profeticamente a luz da palavra de Deus. Receba poder restaurador, renovador, restituidor da graça de Deus na tua vida, no teu casamento, na tua família, porque o Espírito Santo está conosco. Agora, vou gritar. Estou olhando para o relógio, já tem 3 minutos. Eu vou gritar aqui agora. O que me chama a atenção é os últimos versos. Porque Paulo, depois que ele propõe que você tenha uma vida cheia de Espírito Santo, ele vai agora indicar como é que você conhece uma pessoa cheia de Espírito Santo. Olha o que diz exatamente o verso de número 19. Escutem só. Ele diz assim, falando entre vós. Digam comigo em alto e bom sonho. Falando entre vós. Por que falando entre vós? Por que falar entre vós? Paulo está dizendo que quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, sabe, a primeira coisa que o Espírito Santo produz nessa pessoa? Unidade, comunhão. Ela passa a relacionar-se com as pessoas baseado na lei da unidade. O Espírito Santo caracteriza numa pessoa cheia exatamente coinonia, aquilo que está lá em Atos 2,42, perseverar na doutrina e na comunhão. Toda vez que o Espírito Santo ele flui plenamente na vida de uma pessoa, ela levanta essa pessoa a viver a unidade do corpo de Cristo. Comunhão. Pastor, tem mais? Tem. Olha o que diz ainda a sequência do texto. Falando entre vós, aí vai dizer assim, em salmos, hinos e cânticos espirituais. Qual é a segunda ideia aqui? Toda pessoa cheia do Espírito Santo é marcada por uma palavra. Pastor, o que é? Adoração. Todo homem e toda mulher cheia do Espírito Santo é um verdadeiro adorador. Não precisa ninguém estar manipulando. Dá glória a Deus. Fala línguas estranhas aí. Ei, boca fechada, não se esquila, não precisa. E por que, pastor? Porque uma pessoa cheia vive adorando, anda adorando, vem adorando, volta para casa adorando, porque ele é um adorador. Tem mais? Tem. Olha o que diz ainda. Falando entre vós, com salmos, hinos e cantos espirituais. Aí ele vai dizer, dando graças diante de Deus Pai por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a terceira marca de uma pessoa cheia de Santo: gratidão. Obrigado, Senhor, pelo marido, obrigado, Senhor, pela esposa, obrigado, Senhor, pelo patrão, obrigado, Senhor, pelo emprego. O salário não é muito, mas é de lá que eu sobrevivo. Obrigado, Senhor, pelo carro, obrigado pelo coletivo, obrigado pela bicicleta, obrigado pela moto, obrigado pela igreja, obrigado pelo pastor, obrigado pelo vizinho, até pelos problemas. Eu disse obrigado, Senhor. O problema é grande, mas eu vou crescer em experiência. Obrigado, 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 porque toda pessoa cheia é movida pela gratidão. Se você quiser conhecer uma pessoa destituída da graça de Deus, é só observar como ela fala, pensa, age e reage diante da vida. Você já vê essa pessoa que só vê desgraça, só vê problema, só vê obstáculo, só vê dificuldade, só vê impossibilidade, está destituída da plenitude de Deus. Porque quando uma pessoa é cheia do Espírito, o problema vem, mas ele enxerga por trás do problema a solução. Ele enxerga a diversidade, mas na adversidade ele vê a oportunidade, porque ele entende uma coisa: quem está no controle da história é Deus.
amém? Amém. E para cuidar, eu acho lindo isso aqui, é o verso 20. Acho lindo, vou pegar aqui. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha só, quarta e última marca. Toda pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa sujeita. Eu vou usar uma outra expressão mais adequada: submissa. Eu vou melhorar essa expressão de submissão. Toda pessoa cheia do Espírito Santo é um verdadeiro servo dos servos do Senhor Jesus. É alguém que serve. Ele não quer servir, ele não quer ser servido, ele quer servir. Ele não quer promover a si mesmo, ele quer promover os outros. Ele não quer aparecer, ele quer que os outros apareçam. Ele nunca quer a prioridade, ele quer sempre apenas ser útil à obra. Em outras palavras, ele não existe para ser servido, ele existe para servir. E aí eu termino fechando aqui, não é nem fechando, né? Desligando a minha Bíblia e dizendo para os irmãos: meus queridos, isso aqui é tão forte nesse texto, que o discurso de Paulo, daí para frente, está relacionado ao que eu falei. Eu falei no verso 21, sujeitando. O que Paulo está dizendo no 22? Nós mulheres, sujeitai-vos aos nossos maridos como ao Senhor. Aí no verso 25, nós maridos, amai as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Aí lá no capítulo 6, ele vai dizer: nós filhos, honrai os nossos filhos, porque esse é o primeiro mandamento do promessa. No verso 4 do capítulo 6, ele vai dizer: vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não cresçam desanimados. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Só o Espírito Santo é capaz de produzir relacionamentos saudáveis. E sabe como é que é isso? Porque só Ele pode me ensinar como lidar com as pessoas e saber tratá-las como elas merecem, dignamente, na perspectiva da graça de Deus. A reflexão de Deus para você hoje é: você tem uma vida cheia do Espírito Santo? Deus abençoe.